Galera chegando aí, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar uma live aí, vai ser bem bacana. Então a galera já está chegando. Vamos dar aquele tempo aí para o pessoal poder se achegar. 21 horas hoje, né? Mas foi o horário que a tenente determinou, então a tenente manda, a gente obedece, né? Olá, Gabi, boa noite. A galera tá chegando aí de boa. Vamos lá, vamos se chegando, vamos se chegando. Daqui a pouco nossa convidada tá na área aí. Tudo bom, Jéssica? Boa noite. E aí, Carol, boa noite. A galera tá chegando. Gabriel, o pessoal tá animado aí. Essa terça-feira aí a gente dá um upzinho aí, falar de algumas coisas importantes aí. Carol tá na área. Tudo bem, Isabelle? Boa noite. Seja bem-vinda aí à nossa live. E aí, Carol? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo na paz, graças a Deus. Estávamos aqui ansiosos te aguardando. A gente vai dar um minutinho, Carol, para o pessoal ir chegando, tá bom? Para a gente daqui a pouco Tranquilo. poder sair. Tá preparado para a sabatina? Beleza, tô. Eu te garanto que isso aqui vai ser muito mais tranquilo do que defender um TCC com uma banca aí, entendeu? Uma dissertação, essas coisas aí. Pode ficar tranquilo. Verdade. E com certeza vai ser muito mais tranquilo do que encarar TAF, do que encarar exame médico, né? Então você já está. Vai ser suave. Vai, com certeza, com certeza. A gente vai dar um minutinho aí para a galera chegar aí, que a galera tá chegando, né? Beleza. Eu tô aqui no terceiro andar, minha mulher tá lá no primeiro andar, que bom que ela entrou aí. Isso aí, Priscila. Bota o Natan também para assistir aí. O Natan deve estar no joguinho lá dele do Free Fire lá. Manda ele ouvir aí coisa importante para a vida dele aí. Dá um tchauzinho aí para minha esposa aí que tá me assistindo aí. É bom que ela assiste e depois fica me chamando a atenção, entendeu? Pô, você errou nisso, você errou naquilo, então eu tenho uma coach aqui, uma personal aí que, pum, me aperta, Isso é né? ótimo. Ah, com certeza. Deixa eu ver aqui, deixa eu cronometrar nosso tempo. A gente não vai demorar não, tá, Carol? A gente aqui, na verdade, eu nem criei roteiro. Então, eu vou perguntar o que der na minha telha, você responde o que der na sua telha também, e aí pronto, a gente finaliza, né? Mas eu prefiro fazer Combinado. assim sem um roteiro, Carol, porque eu acho que fica muito mais verdadeiro, sabe? Fica muito mais digno a gente mostrar aquilo que nós somos de fato, né? Então, se eu tratasse um roteiro contigo, não ia ficar um negócio bacana. Então, eu vou te pegar de surpresa mesmo. A ideia é essa. Fala aí, coach Beleza. do jurado. Nosso tenentão aí tá na área aí. A galera tá chegando e, como eu estava falando, a gente é sem roteiro mesmo. Aqui todo mundo que eu convido para vir aqui não sabe o que vai acontecer. Eu também não sei o que vai acontecer. Então fica assim, ficam dois sem saber o que vai acontecer, né? Bom, marquei aqui no meu relógio um minuto. Pessoal, boa noite aí para todos. Né? Eu sou o professor Rodrigo Vieira, diretor do curso Dedicação. Hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada que para mim é muito especial, como todos os outros também são, porque eu não costumo convidar pessoas aqui que eu acho que não agregam valor.
Então, o professor Marcelo já esteve aqui, Jordão já esteve aqui, outros professores eu estou marcando para também poder estar aqui conosco. E hoje não é diferente, nós vamos receber também uma pessoa aqui que eu tenho muito apreço, que eu tenho muito carinho, que é a nossa Tenente Gava. Então, Tenente, permissão para dar início aí à cerimônia? Boa noite toda. É um prazer Pessoal, estar aqui. A Carol é mineirinha, a Carol é tímida, né? Mas ela aceitou fazer essa live aí de boa, essa proposta de boa. Então, Carol, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco de ti aí, que depois eu vou começar a te detonar, hein? Bom, meu nome é Carol. Formei há pouco tempo atrás em administração, formei em 2016 e desde então estudando para concurso. Tinha um foco de concurso militar, mas ainda não tinha muita definição. Ah, Marinha, Exército, Força Aérea. Só que a FAB sempre me atraiu. Também por eu ter familiares na FAB, então sempre foi algo que me chamou atenção. E em Barbacena tem Epicar, então a gente já tem um exemplo dentro de casa, né? E aí comecei a estudar. Primeiro ano ali, fiz a prova sem muito conhecimento, beleza. No segundo ano tentei estudar sozinha, mas a gente vê que sozinho não... é difícil de conseguir. Ainda mais, assim, eu trabalhava o dia inteiro, então eu não tinha tempo para ficar pegando bibliografia, puxando material, estudando. É uma bibliografia, é um referencial extenso e a gente não tem referências bibliográficas, então pode ser um tema que vai sair de um livro de engenharia de produção, igual aconteceu de eficiência, eficácia, efetividade, como pode sair de administração. No terceiro ano eu resolvi focar em um cursinho. Falei, não, vou pegar um cursinho para estudar focado para essa prova. E foi o que eu fiz. E aí a gente está tendo essa conversa hoje porque o resultado foi super positivo. Carol, eu lembro da primeira conversa que nós tivemos pelo WhatsApp, né? Tu até me mandaste um print depois em que eu falei que nós iríamos te ajudar a virar tenente, né? Sim. Igual a ti, nós fazemos com todos os alunos que estudam conosco, porque eu sei da importância que hoje está sendo isso para a tua vida. Hoje você está vivendo aquilo que lá atrás, quando você se formou lá em 2016, se plantou no seu coração de ser oficial das Forças Armadas. Antes de falar das outras coisas e já pulando essa etapa, o que você está vivendo hoje, Carol? Qual é a sensação que você está tendo hoje de ter sido se formar recentemente e ver hoje materializado na tua mão aquilo que tu sonhaste? Conta um pouco da sensação que está sendo agora para ti. Ah, é uma sensação indescritível, é a realização de um sonho. Todo mundo que estuda para concurso sabe o quanto é difícil passar, ainda mais um concurso militar que é composto de várias etapas. Então, assim, viver o sonho na realidade é uma coisa surreal, é maravilhoso. E a gente aproveita cada momento, tanto lá em curso, quando a gente entra para a turma, a gente vê que todo mundo ali teve esse caminho, dedicou, estudou, batalhou para realizar o sonho e a satisfação, ela é enorme para todo mundo lá dentro. Cada flexão é paga com muito amor, com muita vibração, porque é difícil conquistar e viver isso hoje é maravilhoso. Carol, me diz uma coisa, nessa tua trajetória de estudo aí, em algum momento bateu desânimo, bateu insegurança, bateu aquela dúvida de que realmente você poderia materializar isso? Batia. E é completamente normal, a gente é ser humano, nem todo dia a gente está ali vendo que é possível atingir. Então, assim, uma coisa que eu fazia, que eu até conversei com várias pessoas que me procuraram depois, é que assim, eu sempre deixava um vídeo motivacional de fundo, porque tem dia que a gente não tá legal, a gente acha que não vai dar certo, é uma vaga, são duas, são três, não vai dar, é o Brasil inteiro. E eu procurava ver vídeos motivacionais, lia frases, porque tem dia que não dá. A gente fica chateado, fica preocupado, e o tempo todo eu botei na minha cabeça, depende só de mim. Eu sou uma pessoa, eu preciso de uma vaga, se tem uma, se tem duas, três, 1 milhão, eu só preciso de uma. E eu dependo de mim para poder passar.
Não vou focar nos outros. Cada um tem uma rotina, tem uma forma de estudar. Se eu fosse pensar, poxa, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que estudar, eu tenho que passar num concurso, são 3 vagas, como que eu faço? Eu não focaria, não estudaria. Eu simplesmente entregaria os pontos e seja o que Deus quiser. E não foi isso. Tinha dia que eu estava chateada, com medo, era vídeo motivacional que me ajudava. Na internet mesmo, YouTube, texto, frase, Instagram, tem várias pessoas em Instagram que fazem esse trabalho. Muita gente tem colegas de turma que tem blog o tempo todo lá, posta rotina, mostra como que é, incentiva o pessoal a estudar. Isso é muito bacana. Então, assim, batia a desmotivação? Batia, mas pelo fato que é normal, somos seres humanos e é um processo lento. A gente não vai começar a estudar agora e passar amanhã. Então, era isso que eu buscava fazer, vídeo motivacional. Carol, eu, né, sempre tive uma rotina de estudo, de concurso, né? Sou servidor público concursado, eu já era militar também concursado e tudo mais. E eu tenho, assim, uma dificuldade em alguns assuntos. Tem algumas áreas que, para mim, são muito difíceis. Dentro desse arcabouço aí de administração, qual era a disciplina que tu tinhas assim mais dificuldade? O que era mais difícil para te entender e que você temia de cair no concurso e te prejudicar? Qual era? Eu tenho uma curiosidade, eu nunca te perguntei isso. Eu Qual era a acho disciplina? que tudo voltado para leis, porque legislação é aquela coisa assim, copia e A cola. coisa que eu mais amo, Carol, não é Sim, possível. mas eu sou aquela pessoa assim, eu gosto de entender como funciona para poder responder. E o fato de ter que decorar me deixava em pânico. Poxa, eu tenho que decorar, decorar, decorar. Então, assim, decorava, não tinha jeito. Mas eu sou daquele ramo que gosta de entender a lógica. E às vezes o entendimento numa lei que cai numa prova te derruba. Porque às vezes é copia e cola e você quer entender aquela questão, mas não é para entender, é decorar e marcar. Então, assim, o que me deixava com medo era exatamente esses copia e cola de legislação. E caiu, né? Caiu legislação nessa última prova, caiu sobre convênio, um corte e cola lá de Emiroski, lá, que é o marco regulatório da Organização da Sociedade Civil. Sempre cai a letrinha da lei, não tem jeito. Eu, por Sim. exemplo, eu vou na contramão de ti, porque eu adoro lei. Eu nem sei por que eu não fiz direito, né? Tu que assistiu minha aula sabe como é que eu gosto de licitação, como eu gosto de administração pública. Mas quando você tinha que se deparar com essa lei, Carol, que pode ser uma dificuldade também de outras pessoas aí, como que você fazia então para poder superar isso? Eu respirava fundo e tentava buscar se eu tinha decorado aquela lei ou não. Aconteceu de ter questão que eu realmente não lembrava. Mas assim, são quatro alternativas, geralmente duas alternativas distorcem da resposta, e aí a gente fica entre a, a correta e a outra que é mais próxima da correta, mas está errada. Então eu sempre buscava anular as duas mais distantes e tentar raciocinar na hora qual seria a mais provável, porque a cabeça não decora tudo, não. Pô, não Então tem como. era. Não tem como. Então era contar, às vezes, com um pouquinho com a sorte ou do entendimento. Às vezes o entendimento costuma encaixar certinho também. Depende de qual lei, de qual assunto. Aí dá para raciocinar. Carol, eu lembro que quando a gente conversava, né? Como eu falei aqui pro pessoal, Carol é lá de Minas Gerais, lá da terrinha do pão de queijo, lá daquela couvezinha com tutor mineira, ó, já tô até com água na boca, né? Terra muito boa. Então nós não tínhamos contato presenciais. Mas eu lembro que ela falava que ela tinha assim, um trabalho muito pesado que exigia muito dela. Quantas horas por dia você estudava, Carol? Eu tentava de 6 a 8 horas, mas a maioria das vezes eram 6 horas líquidas, 6 horas e meia, dependia muito do dia, né, de como era o dia. Eu estudava 1 hora no meu horário de almoço, saía do trabalho, ia para academia, senão não tem TAC que aguente, voltava para casa e caderno. Aí tentava pegar de 7h30 até meia-noite e meia. Tinha dia que ia 1h30, 2h30, embalava. Mas tinha dia que dava 11 horas e
a cabeça não processava, aí eu parava, porque senão a gente perde tempo e qualidade de estudo também. Me diz uma coisa, Carol. Eu estou orientando alguns alunos que vão fazer o concurso esse ano, né? Tem vários alunos aí que estão assistindo a live, inclusive essa hora. Eu falei para eles que o ideal seria ver a videoaula e anotar tudo da videoaula, os bizus. Depois partir para a apostila, anotar os bizus da apostila. E depois partir para exercícios. Eu tenho orientado dessa forma. Como que tu fizeste? Qual foi a metodologia que tu usaste para poder chegar nesse resultado aí que tu atingiste? Eu via qual que era o capítulo da matéria do vídeo, mas antes de assistir a aula eu lia o capítulo, porque aí eu já ia anotando as minhas dúvidas para saber se aquelas dúvidas seriam esclarecidas no vídeo ou não, para depois ir no fórum e colocar, ou no WhatsApp mesmo, que a maioria das vezes foi assim. Mas eu lia o conteúdo, anotava as dúvidas e assistia a aula. Então, para a videoaula, eu já tinha uma base para saber o assunto e saber se eu estava pensando certo, se tinha alguma coisa para corrigir ou alguma dúvida para tirar. Terminava vamos supor, terminei teoria clássica. Eu fazia um resumo, questões, e esse mesmo resumo eu usei para fazer revisão até chegar à data da prova, sempre revisando e exercitando. Então eu fazia assim, teoria, vídeo, resumo, exercício. Seguia essa lógica. Eu acho perfeito isso aí que tu fizeste dessa maneira, Carol, porque na verdade existem pessoas que têm dificuldade para leitura e preferem algo mais visual. Mas a tua tática, a tua estratégia foi muito boa, porque na verdade você já adquiriu uma bagagem de leitura e da bagagem de leitura você vinha ali para complementar e tirar as dúvidas, né? Ou às vezes você até perguntava mesmo pelo WhatsApp e tudo mais. Esse ano, o que nós fizemos? Você não teve essa moral que essa galera desse ano está tendo. Eu botei já no ambiente virtual deles 30 apostilas. 30 batendo todos os assuntos do edital, 100% do edital. Porque se o aluno ele não quiser perder tempo, por exemplo, em ver, assistir todos os vídeos, e ele quiser na hora do almoço fazer uma leitura, onde ele tiver imprimir a apostila e tudo mais, então esse ano o que nós fizemos? Eu aumentei a carga teórica, né? E eu estou já implementando uma outra ideia para a próxima turma que vai começar no mês que vem. As apostilas, para você, a leitura. Eu, por exemplo, eu detesto ler, nunca gostei de ler, mas lia obrigado. A leitura, você transcrevia tudo para o caderno, como é que você fazia? Porque eu tenho os teus resumos. Inclusive, eu estou botando lá no ambiente virtual lá que tu mandaste de presente para a galera. E a galera tá, ó, assim, eu estou falando, esse ano, essa turma aí, ó, tá sendo pega no colinho. Mas como que você fazia para preparar esse resumo? Qual era o critério que você utilizava? Como é que você confeccionou esses resumos? Eu procurava as palavras-chave, aquilo que realmente fazia sentido dentro do conteúdo. Então, eu anotava as partes mais importantes e depois transformava naqueles resuminhos que eu fiz mesmo, que eu até disponibilizei para você, porque é palavra-chave. Porque não adianta escrever toda a apostila no caderno e aí achar que isso é um resumo e querer usar para revisão. Massificar com exercício e palavras-chave, porque na hora da prova são as palavras-chave que vão ajudar a solucionar a questão e acertar. Eu vou te fazer uma outra pergunta que os alunos sempre me fazem. Mas não adianta me perguntar, porque agora eu estou aposentado. Eu não estou mais estudando para concurso, eu não sou mais atleta. Agora eu virei treinador. Né? Eu sou o que o pessoal chama aí de coach. Né? Mas você que é um atleta, você que está nesse ritmo aí, a pergunta que não quer calar, essa pergunta eu poderia deixar para o finalzinho, mas já vou fazer agora, a cerejinha do bolo. Você começou fazendo a redação primeiro, no meio, depois, como que foi a sequência da tua prova? Eu fiz específico primeiro, que vale mais e é uma coisa que demanda de mais atenção, porque são vários conteúdos. Depois eu fui para a redação, dei uma passada de olho antes da redação na prova de português para saber se tinha alguma coisa que ajudasse no tema.
não achei nada relevante, fiz a redação e depois fiz português. Eu fiz essa jogada. Eu não gosto de deixar a redação para o final, porque se tiver com um tempo apertado, não dá tempo de fazer. E questão de múltipla escolha, apertou, chuta uma lá e reza. E foi o que aconteceu. Eu deixei umas 4, 5 questões para o final da prova, para não perder tempo durante ela. E aí eu tive meia hora para resolver essas questões. Então eu li com calma, depois de estar com o gabarito preenchido, faltando só essas, e da redação tá passada a caneta no cartão de prova. Aí voltei nessas questões, fiz com calma, marquei o gabarito e saí tranquilo. Eu sei que tem gente aí, ó. Olha a Juliana, amei a dica. Eu sei que depois lá no grupo do curso, isso aí vai bombar. Eu sei que essa galera depois nego comenta lá, Deus me livre de fofoca. Lá ninguém faz fofoca. Lá a galera vai comentar isso aí. Mas, Carol, me diz uma coisa. A tua preparação em si, ela consistia apenas de segunda a sexta, de segunda a sábado, de domingo a domingo? Como que era? Você selecionava dias? Como que você distribuía esse calhamaço de disciplinas para poder estudar? Como que você fazia? Como a tua metodologia de estudo? De domingo a domingo, incluindo feriado, recesso, tudo que tinha. Só que assim, a gente não pode também abrir mão da vida social por completo, senão a cabeça fica doidinha. Então, assim, durante a semana eu cumpria os estudos, não saía, não fazia nada, era trabalho, academia e estudo. E chegava o final de semana, começava sábado cedinho, 7 horas da manhã, 8 horas já estava nos cadernos, e até a noite tentava fazer umas 12 horas líquidas. Aí, quando eu terminava, conseguia bater a meta, aí eu relaxava, ficava com a minha família, saía, passeava, distraía. E no domingo a mesma coisa. Só que aí no domingo eu tirava um período. Às vezes eu tirava a parte da tarde para almoçar, ficar com a família, mas à noite voltava a estudar normal. E feriado não parava, não. Feriado era, pelo menos, feriado, fim de semana, eu tentava 12 horas líquidas. Com exceção do domingo, que eu reduzia um pouquinho, mas eu tinha meta. Então, se eu não batesse as metas durante a semana, sobrava para o final de semana, que era o tempo que eu tinha para ficar em casa e fazer meu tempo. Me diz uma coisa, Carol. Quantas disciplinas tu estudavas por dia? Como é que era feita essa divisão? Eu acompanhava o cronograma do cursinho. Então, no começo era só TGA, então eu focava só em TGA. Aí depois ia aumentando. Então, assim, à medida que ia aumentando, eu acompanhava o cronograma do cursinho, fechava as matérias de acordo com o cursinho, e aí revisão semanal. Pegava os meus resumos, revisão e exercício referente à revisão, e conteúdo novo, resumo, exercício referente ao conteúdo novo. Sempre acompanhei o cronograma, não quis fazer diferente para não inventar moda. Acompanhei o cronograma do cursinho para também estar com as matérias em dia, não ter nada atrasado. Show. Esse ano, o que que nós fizemos com essa turma, né? Por causa da pandemia ainda não teve a prova. Nós já cumprimos todo o calendário com os alunos. Eles estão agora no período de revisão, né? Eu coloquei no ambiente virtual cadernos de questões para eles resolverem milhões de questões, porque a banca da FAB, de 2 ou 3 anos para cá, ela se tornou muito instável. Ela tinha nos 3 primeiros anos um padrão de prova, e no teu ano, tipo assim, eles simplesmente cagaram. A palavra é essa, cagaram para tudo e fizeram uma prova totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Então, o que eu fiz dessa vez? Eu elaborei, né, cadernos de questões com diversas bancas, com um perfil assim próximo e distante da prova, porque hoje o aluno ele tem que estar preparado para qualquer tipo de prova. Não tem mais aquele negocinho que é só a letrinha da lei, que é só o Ctrl+C, Ctrl+V, não. As questões hoje elas estão mais contextualizadas. Inclusive, eu vou fazer uma live depois, eu vou dar uma aula, passar um bizu para os alunos ali, comentando algumas questões, como eu fiz já há uns dias desse aí, que está lá no meu canal no YouTube. Mas o seguinte, quer dizer então que esse cronograma, acompanhando certinho, foi dessa maneira que nós dividimos lá, que você acompanhou então? Sim, eu não mudei em nada.
A única coisa que eu acrescentei foram as redações, que eu fazia uma média de 4 redações por semana, mas acompanhando o cronograma do cursinho. Não fiz alteração para não ficar misturando muito conteúdo e no final das contas não saber no final nada e atrapalhar. Acompanhei o cronograma do jeitinho que foi colocado. Carol, eu fiquei feliz de você ter falado isso, né? Na verdade, eu esperava uma resposta totalmente diferente, né? Eu esperava que você fosse fazer o que eu fazia antes, né? Quando eu estudava, eu pegava 3 disciplinas por dia e destrinchava na semana inteira todas as disciplinas do concurso. Então, a minha metodologia era totalmente diferente da sua. Eu nunca estudei uma disciplina atrás da outra. Eu ia, por exemplo, fazer um concurso que tinham 15 disciplinas, eu estudava 3 por dia, batia as 15 de segunda a sexta e no sábado e domingo fazia a revisão de estudo, né? Eu até fiquei surpreso, mas engraçado que eu conversei com outras pessoas, até do concurso do RM2, e a galera também foi fazendo dessa forma aí. Eu tô ficando assim até, eu falo, caramba, acho que minha metodologia é meio louca, mas e pertinho da prova, Carol, faltando um mês para a prova, como é que você fazia? Eu entrei de férias e aí foi o dia inteiro, só revisão e exercício. Eu não foquei em conteúdo novo. O único conteúdo novo que eu fiquei acompanhando era português, porque era uma matéria mais extensa, então ela terminava mais próximo da data da prova. Mas mesmo assim, fazendo revisão de português daquilo que tinha estudado lá em dezembro, então sempre mantendo uma rotina. Mas eu entrei de férias, fiquei focando só em revisão, fazendo Você, revisão de exercício e questão. você pegou as aulas do professor Marcelo, né? Sim, peguei todas Ele as tá aí os assistindo a aulões live aí, que fala com ele tinha. aí. Peguei, são aulas assim, que é isso? Você aprende português fácil, não tem dificuldade. Mas O assim, Marcelo, ele é 10, ele é 10. É pode, sem ó, base. o Marcelo, que está assistindo a gente aí, engraçado que ele foi o primeiro professor que começou o curso junto comigo, né? Eu sempre, não, sempre agradeço a ele pela presteza dele, pela inteligência dele. E esse ano a gente está com uma outra professora que é a Vanessa, né? Que inclusive foi indicada do Marcelo. A galera assiste a aula da Vanessa e assiste a aula e pede para assistir a aula do Marcelo também, que eles se complementam, fica aquela coisa assim. Então, tipo assim, graças a Deus, no Dedicação, nós temos hoje 3 professores que são muito monstros em português. Bárbara, Vanessa e Marcelo, e a gente ainda tem a Tamires. Aí, o Marcelo aí. Fala com o Marcelo aí, ele mandando mensagem aí. Ô, professor, sem as suas aulas não tinha como não, ia ser difícil. Português fez diferença, porque específico veio de perna pro ar, né? A gente teve que dar um jeitinho como pôde, mas o português deu total diferença e suas aulas é aquela coisa, português não é mais difícil não, português ficou fácil. Carol, me diz uma coisa, como que é o curso de formação? Fala um pouquinho aí para o pessoal que sonha em chegar lá, que acha que às vezes ou é muito difícil, ou acha que é fácil demais. Me conta um pouco da sua experiência, sua adaptação, os seus medos, receios, as suas superações. Conta um pouquinho do seu curso de formação aí para nós aí, que eu também estou curioso para saber. Assim, o curso de formação ele é bem intenso, né? A gente vive bastante coisa em poucos meses. Esse ano ainda teve o Covid para ajudar, mas assim, é um curso bom, traz mais a vivência militar, né? Porque a parte específica a gente já leva a nossa Acadêmica, formação formação, né? acadêmica. Isso. Então, as aulas lá elas são voltadas para a prática militar, mas também para a liderança, porque todos nós saímos de lá com possibilidades grandes de virarmos chefes, de pegarmos sessões, de liderar, fazemos treinamento para assim, prática oral, né? Porque pode acontecer de precisar da gente dar palestra ou dar alguma aula, alguma instrução. Assim, em parte teórica, né, o curso ele é voltado, né, na prática militar. E também, assim, o dia a dia, né? Tem as atividades físicas, tem a formatura, né? Que é a parada diária, eu acho, assim,
um dos momentos mais bacanas, porque você vivencia o militarismo de fato, né? Quando você tem lá, né, o hasteamento da bandeira, todo o procedimento, a turma desfilando em tropa, que é um momento solene, né, muito bacana. E, assim, é mais isso, sabe? A prática militar. O meu medo maior eram os primeiros 15 dias, né? Que geralmente são mais difíceis, a gente fica lá e tal, preso, aguenta tudo, levanta muito cedo, dorme muito tarde, sono que nada, ao mesmo tempo estuda para a prova, porque termina o comecinho a gente já tem logo depois a prova, né? Porque a gente passa por avaliações lá dentro também. Né? A gente tem que continuar o ritmo de estudo, só que voltado para os assuntos militares, regulamentos, e tudo mais. Então, assim, foram poucas horas de sono no começo, e isso mexeu um pouco comigo, porque eram 3 horas, mais ou menos, de sono no comecinho. Então, a gente perde um pouco o ritmo, mas passou o medo. Quando passou a quinzentena lá, acabou, aí veio. Claro que vieram as outras responsabilidades, porque aí entra para a escala, começa a aprender um pouquinho do serviço, as matérias continuam, as cobranças continuam, mas é mais tranquilo. Acho que tudo lá é de superação. Não tem um obstáculo que faça você pensar em desistir e não querer continuar. Você se descobre uma nova pessoa, você vence obstáculos que jamais imaginava vencer. É uma fase muito boa. Cada segundo lá dentro vale muito a pena. Carol, descreva exatamente qual foi a sensação de ter pisado no CIAR pela primeira vez. Foi um mix de sensação, né? Vitória, medo, ansiedade, porque a gente não sabe o que vem pela frente, é um universo completamente novo. Mas o que mais, assim, sobressaiu foi a realização, a vitória. De pisar lá, foi até quando fomos fazer a turma, foi para fazer a matrícula, vai antes, e ver de perto a realização de todo um trabalho de estudo, de esforço, é indescritível. Foi, assim, mais a sensação de vitória que sobressaiu sobre as demais. Carol, eu lembro, né? Assim, família é uma coisa que é muito importante, né, para nós. Outro dia eu postei e falei sobre isso, que o que me dava força para vencer, por exemplo, era ver o sorriso da minha mãe e ganhar o abraço do meu pai. Né? Toda vez que eu pensava em fraquejar, eu pensava neles e a imagem deles me remetia a algo de responsabilidade. Eu queria talvez mais vencer por eles que por mim. Né? Depois eu casei, tive filhos, e pensar na minha esposa e pensar no meu filho também sempre me trouxe muita motivação para vencer, para crescer. Naqueles momentos que você estava assim mais para baixo, ou batia o desânimo, ou você precisava superar algum minuto, algum momento difícil, a tua família, ela fez alguma diferença nisso? Faz. Assim, eu falo, os meus pais, minha irmã, meu noivo, minha sogra, é um combo, né? Minha família como um todo, meus amigos também, sempre me motivaram. E assim, eu falava, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou sair, eu estou estudando. Nunca teve aquela questão, não, de novo, não. Sempre me entenderam, nunca me deixaram para trás e sempre acreditaram que eu iria atingir esse objetivo. Às vezes, enquanto eu não estava acreditando, eles estavam acreditando em mim. Então, assim, ver essa força de fora, às vezes motiva muito mais do que a gente mesmo, porque a gente quer, a gente. Poxa, o que eu mais sonhava era acabar o dia lá, dia 15 de maio, olhar para frente e ver minha família lá. Infelizmente não deu. Mas eles acompanharam de casa e, querendo ou não, é uma vitória deles também. Eu aprendi a dar valor aos estudos ao lado deles, então foi essencial, foi crucial. Sem eles, acho muito difícil de ter conseguido também. Sozinho a gente não consegue nada. E vestir a farda pela primeira vez? Conte. Nossa, arrepio danado. Primeiro vem aquela emoção, aí depois vem o peso, né? Meu Deus.
Realmente, é real, aconteceu, é minha, né? Não tá emprestado, não tá alugado, não é festa fantasia, é minha farda, Vem é cá, algo meu que eu lutei. mas precisava fazer cara de braba? Ah, não, é porque não pode sorrir, né? Aí você tem que tentar ficar mais sério. Minha irmã me zoou, né? O biquinho, eu ficava com cara Ó, muito séria. Não, mas é porque a gente tem que ter uma cara mais de séria, né? Então, assim, não pode ficar rindo. Aí imagina sair com um sorrisinho na foto, já era. pô, já Tem que pensou, ser no momento. tenente? Aí, É, lá fora da dona? tem que ser para um momento informal. No formal não pode tirar o Com biquinho, não. certeza. Mas quando você vestiu a farda, Carol, o que mais veio na sua cabeça? Foi a satisfação ou foi o peso da responsabilidade? De pensar assim, caramba, pô, agora a coisa é diferente, agora a coisa é real. O que passou na sua cabeça naquele momento que você se viu assim, caraca, minha pele tá assim. Mistura, né? Satisfação e a responsabilidade, mas mais a satisfação, porque a gente sabe que a responsabilidade ela chega quando você resolve subir degraus, né? Então, assim, a satisfação ela vem junto com a responsabilidade, mas a satisfação ela foi maior, né? A responsabilidade era uma coisa que viria de todo modo, mas a satisfação falou mais alto. E como é que está sendo a sua vida, a sua adaptação agora, né? Primeiro tenente, aquela bagagem de responsabilidade. Fala um pouquinho da função que você está exercendo como administradora. Assim, agora ainda estou me inteirando um pouco mais da sessão, um pouco mais da organização, mas assim, é um setor muito bom. A OM é uma OM muito boa, as pessoas se ajudam bastante, então a gente vê que não está sozinho, porque é um universo novo. E a gente tem vários regulamentos, várias legislações em torno disso. Então, a gente tem várias ajudas, conta com, assim, o suporte de todo mundo. É uma unidade muito boa, eu estou bem satisfeita. Esse barulho de apito é meu ou é teu? É aqui, deixa eu só abrir a porta rapidinho, só um minutinho. Tá bom. Ela está em Brasília, pessoal. Brasília. Carol, nada de cansaço, nada de sono. Você, negativo, paga 20 flexões e volta para o combate. Pronto, Aí, estão te perguntando aí como é retornando. que você lidava com cansaço com sono aí, Carol. São os amigos que ajudam. Durante a aula, às vezes o sono batia sem você ver. Era o colega do lado, de trás, da frente, dava um cutucão, um beliscão, acorda, vai para o fundo da sala, paga flexão, fica em pé, dava um jeitinho, não dormia não. Mas isso é só no começo, depois passa. Responde a galera aí, Carol. Estão Eu só perguntando quanto tempo vi, você estudou. eu, eu estudei, então, assim, eu comecei, tem 3 anos que eu tento a prova da FAB, então não comecei, assim, comecei e passei. Foi um trabalho aprendendo, errando, acertando. Aprendi mais nos erros, porque foi igual essa questão dos estudos, né? Eu estudava aquela questão, 50 matérias de uma vez só, porque eu queria fechar todo o conteúdo. Para mim não deu certo. Então, quando eu comecei, que eu segui o cronograma do cursinho, eu vi que tinha uma nova forma de estudar. Então, quando você faz uma prova, você não passa e você consegue absorver o que que errou, você ganha experiência e modifica para a próxima prova. Muitas das vezes as pessoas interpretam como perda de tempo. Ah, tem 2, 3, 10, 20 anos que eu estou estudando. Não. É tudo uma questão de adequação, de como você absorve. Então, assim, para a prova da FAB foram 3 anos estudando, mas que eu me dediquei mesmo, parando tudo e focada só nessa prova foi no ano passado, né? 2018, 2019. Carol, lá no curso de formação, é, o que foi mais difícil para te superar no curso de formação? Hum, assim, eu acho que é saudade de casa, porque foi a primeira vez que eu saí de casa.
Então, longe da família, longe do meu noivo, longe dos meus amigos, num ambiente completamente novo. O mais difícil foi a saudade de casa, só que eu estava perto de casa, então final de semana estava tranquilo, dava para ir, eu ia. E isso foi bom que preparou para uma distância maior ainda, mas a distância de casa foi um fator que eu acho que pesava um pouquinho mais. Só que assim, a turma ela cria um elo tão grande que você supera isso todos os dias, nunca está sozinho. Todo mundo ali largou sua casa, largou sua família para investir num sonho. Então sempre um motivava o outro e resolvia, não tinha tempo ruim não. A gente estava falando, né? Pode responder a Camila aí que está te perguntando, e depois eu vou te fazer uma outra pergunta. Desistir não, porque era um sonho, mas desmotivação vinha, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu não estou perdendo tempo? Isso passava pela cabeça, mas foi igual a gente conversou no início, o vídeo motivacional vinha e passava essa maré baixa. Desistir, não, não desisti não. Só se chegasse no ponto de completar a idade, aí não tinha mais jeito. Mas eu falei que enquanto eu não completasse a idade, eu não ia existir até passar. Carol, essa função que você está exercendo agora vai ser função de quê na sua OM? Fala um pouco qual é a sua OM, e a função que você vai exercer lá. Se você já foi designada para alguma função, como é que está sendo o seu dia a dia de oficial da Força Aérea? Eu estou no Comando Geral de Pessoal, em Brasília, no CONGEP. Ele lida mais, é uma unidade que lida, né, com as demandas de pessoal. E eu estou na Secretaria-Geral, trabalho um pouquinho com alguns despachos, atendo algumas solicitações. Estou aprendendo um pouquinho agora. Eu fiquei como chefe da seção, mas sou adjunta ao gabinete. E assim, é uma equipe muito boa. O meu chefe é uma pessoa assim, muito bacana, muito centrada, conversa, explica. E a minha equipe é uma equipe muito boa. Apesar da gente estar em Falete, eu tive a oportunidade de conhecer as duas pessoas. E assim, eu estou aprendendo conforme chega a demanda, né? Conforme vão surgindo as coisas, cada dia é uma coisa nova, a gente vai pegando, anotando as observações e lendo normas e regulamentos que estão interligadas com a função. Bom, Carol, nós falamos praticamente de tudo, né? Eu acho. Não me vem algo assim na minha mente que ficou de fora. Ficou alguma coisa de fora do que a gente podia aproveitar esse tempinho agora antes de acabar a live? Porque acho que nós falamos de tudo, né? Como você É. fez a prova, como você se preparou e tudo mais. Às vezes, Carol, eu atendo muitas pessoas diariamente, né? Assim, o curso de dedicação ele tomou um vulto muito grande. Nós, com 2 anos de existência, nos concursos que nós operamos aí, nós tivemos 142 aprovados com 12 primeiros lugares, né? Teve você, teve outras pessoas. Então, eu acredito que você é um exemplo, você foi um exemplo para mim, para o curso, para todas as pessoas, porque muita gente não acreditava em ensino à distância, como não acredita até hoje. As pessoas me ligam e perguntam: é do curso de dedicação? É do curso de dedicação. Vocês vão ter aula presencial? Eu falo: ó, por enquanto a gente não tem aula presencial por conta da pandemia, mas nós temos um curso EAD. Ah, EAD, sabe, a pessoa não acredita. Como é que foi a tua experiência com EAD, já que tu moras em Minas e o curso é aqui no Rio de Janeiro? Eu prefiro, assim, desde que tenha um EAD bem feito, e isso eu posso falar de dedicação, e quando eu falo bem feito é quando a gente precisa dos professores de fato. Porque a maior dificuldade é quando a gente tem dúvida e não consegue sanar. E o pessoal fica com medo de EAD por conta disso. Em sala de aula você levanta a mão, fala, esclarece, põe no caderno e resolveu. Então, assim, no dedicação eu tive isso a qualquer momento. Quando não colocava no fórum, às vezes estava às 2h30 da manhã. Mandava mensagem no WhatsApp, mas não para ter retorno na hora, porque isso não é hora de querer resposta de professor. Mas respondia quando podia, quando estava no horário certinho. Eu não ficava também cobrando, não. Ei, minha resposta. Não. Eu mandava na hora que eu estava estudando para não esquecer do que eu estava vendo.
Mas o EAD, para mim, eu prefiro o EAD. A gente ganha tempo, porque você não tem deslocamento de um lugar para o outro, isso te poupa tempo, te poupa gasto. Tendo uma internet boa, o EAD eu acho assim uma plataforma muito melhor do que o presencial. Claro que o presencial ajuda muito, só que o EAD, ele só exige que você seja mais focado, porque o professor não vai estar ali no seu pé. E aí, tá estudando? Pô, tu fez questão? Fez resumo? Já testou uma prova? E é mais interesse do aluno do que do professor em ter esses resultados. Quem quer ser aprovado, quem quer passar, ingressar em alguma área que seja de concurso, está se sujeitando aos estudos. Então não adianta a pessoa entrar no EAD e esperar que baixe um santo ali e a pessoa gabarite a prova sem ler um capítulo sequer, sem ter estudado nem nada. Eu prefiro EAD. Acho que, para mim, como eu gosto de focar, sento no meu canto e estudo, eu acho uma forma melhor, porque eu consigo aproveitar melhor o tempo. Eu acho que as pessoas têm que ver o melhor lado que o EAD pode proporcionar e, já que ela quer tanto passar, que isso seja o gás para o EAD funcionar. Carol, tu falaste uma coisa que eu vou até comentar agora, complementando a tua mensagem. Quando saiu o resultado do teu concurso, eu vi que os nossos alunos obtiveram os seguintes resultados. Tu foste a primeira, a Lisa foi a quarta, a Kemi foi a quinta, a Aline foi a sexta. E a distância entre vocês foi de décimos. Foi de 9,1 para 9,2 para 9. Foi coisa assim, a redação foi que decidiu o negócio, né? Então eu observei que dos 6 primeiros lugares da FAB, 4 eram nossos alunos. Então a nossa metodologia deu certo. A nossa metodologia deu certo. Mas eu pude perceber uma coisa, e eu não posso deixar de comentar isso. Deu certo para aquelas pessoas que tinham compromisso e disciplina de estudar. Porque se eu pego dos 6 primeiros lugares, 4 são do curso e 4 são EAD, poxa, e a galera presencial tá ali colado no professor. E aí eu vou levantar agora uma bandeira que eu não sei nem se eu estou certo ou se eu estou errado. É só um comentário para a gente refletir. Eu acho que a pessoa que está à distância, ela programa a mente dela para daquele determinado horário sentar e estudar. Ela, por não ter o professor ali do lado para poder tirar dúvidas na hora, né? Eu acho que ela se prepara mais psicologicamente para enfrentar o desafio da distância e então superar isso, né? Porque quando eu vi o resultado do RM2, né, a de pedagogia, primeiro lugar também era a EAD. Os primeiros colocados do RM2 eram EAD. Pô, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, cara, por que os alunos presenciais não estão tendo os mesmos resultados que os alunos EAD? E talvez isso pode ter acontecido porque o aluno presencial, por ter o professor perto, ele relaxa um pouco mais. É uma hipótese, eu não tenho como provar. Mas a tua disciplina, como você disse, que chegava, estudava e tal, e não saía e não acontecia, hoje se converteu em sucesso. Hoje você pode sair final de semana? Sim, mas continuo estudando. Nada mudou. Bom, Só que exatamente. menos pesado igual o do concurso, né? Já é com mais calma. A gente nunca para de estudar. Olha, Carol, me diz uma coisa. Eu já vou finalizar aqui, porque eu acho que nós batemos um papo muito interessante. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o resultado. Eu lembro que a gente se falava, eu falei, Carol, você foi a primeira colocada. Jura, professor? Né? Assim, tem um sotaquezinho que eu não consigo fazer, né? Mas tem um sotaquezinho mineiro na parada. Nossa, eu não acredito e tal, aquela coisa. Eu falei, Carol, tal, né? É, eu vou perguntar porque eu vou chover no molhado, mas é interessante que a galera ouça a sua voz e veja a tua sinceridade. Valeu a pena ter investido tanto dinheiro e tanto tempo para chegar e viver isso que você está vivendo agora?
Com certeza. E eu uso até assim, o meu tio que hoje ele é da reserva, era da Força Aérea, ele mesmo falava, hoje você investe, no seu primeiro mês você recebe de volta. Então, não fica Eu falo preocupada, isso, eu falei isso no não fica curso. preocupada no tanto que você está gastando hoje. No primeiro, no máximo no segundo, você já recebeu tudo de volta. É um retorno certo. Então, não deixa de estudar. Continua, vai estudando, vai caminhando, que uma hora chega. Inclusive, foi ele que tinha falado quando surgiu o concurso do quadro de apoio, ele que comentou comigo. E ele falou: estuda, você consegue, você vai passar, pega firme e vai. Tanto que ele me acompanhou em todas as etapas. Eu ia para o Rio para poder fazer. Você conheceu ele, eu ia para o Rio para fazer a parte física, de saúde, Conheci ele psicológica, lá ele no estava Campo dos comigo. Afonso. Era aquele do Campo Ele dos mesmo, Afonso? ele Caraca, mesmo. manda um abraço para ele. Ó, gostei dele, eu gostei dele. Cara, camarada É, muito gente boa. ele Convida mesmo, ele, ele se que você estiver aqui falou. no Rio, convida ele para vir aqui no curso. Vou falar com ele, ele vai animar, ele gosta. Gente boa demais. Quer dizer então que foi ele que deu tipo assim um pontapé inicial e desenvolveu esse papo contigo? Sim, ele falou desse quadro. E aí eu já tinha o sonho, né? Só que eu não tinha cabeça na época, quando eu era muito nova, para fazer a EA. Não, não tinha, não ia conseguir ficar longe de casa. O pessoal que vai é guerreiro. É muito novinho, encara muita coisa, eu admiro muito. Então, assim, naquela época não tinha como. E aí depois passou, achei que tinha dado por perdido até surgir, né, a carreira do quadro de apoio, que aí a luz se acendeu novamente e eu foquei em estudar para esse concurso. Show de bola. Carol, eu quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo aqui em poder falar comigo, falar com as pessoas aí da tua experiência, da tua preparação, do sufoco, do desânimo, do desgaste, do cansaço, porque tu não és de ferro, eu não sou de ferro, as pessoas não são de ferro. Nós passamos por momentos tristes, felizes, de muita disposição, de muita indisposição e tudo mais. Então eu estou feliz, muito feliz de ver hoje você aí, né, de prestar minha continência para você, de falar Tenente Gava. Caraca, eu fico feliz demais, demais. Eu vibrei cara, eu vibrei muito quando eu vi teu nome na lista como primeiro lugar. Porque todas as vezes que a gente conversava, eu percebia o tipo de pergunta que você me fazia, o nível da pergunta que você me fazia. Quando tirava as dúvidas, eu falava: essa garota é pérola. Essa garota é pérola. Eu já sabia que de ti viria algo muito bom. E realmente concretizou porque tu buscaste isso. Não foi mérito do curso, embora você fez um agradecimento para nós. Aí eu quero deixar claro aqui, isso vai ficar registrado, que o mérito não foi do curso, pessoal. O mérito foi da Carol. É ela que virou as madrugadas, ela que perdeu os finais de semana, ela que lutou, que batalhou, que buscou, que disse não para a vida social, que disse não para as resenhas, que disse não para muita coisa para hoje estar realizando aí. Nós apenas auxiliamos, orientamos, mas o esforço foi todo dela. Então, eu te agradeço, Carol. Eu quero que você seja muito feliz na sua vida pessoal, profissional, que a sua família seja muito abençoada e que de ti eu não espero nada mais, nada menos do que vitórias, do que conquistas, porque tu mereces, tu és uma pessoa assim. E antes de concluir, eu quero que você deixe uma mensagem aí pro pessoal aí para a gente fechar essa live com chave de ouro. Eu vi que o pessoal começou a mandar aqui do TACF, né, do teste físico. Eu vou só pincelar isso rapidinho. Eu vi também da questão de questões. Questões eu fazia. Eu assinei o que concursos, mas também usava um site similar que é o Estude Grátis, que você consegue fazer questões de maneira gratuita, porque às vezes a gente está gastando com muito material, ainda tem mais site de questão, isso deixa a gente doidinho. Então eu usei esses dois caminhos para estudar a questão e as questões que tinham no cursinho também, que vocês passavam as apostilas. Então todas as apostilas, mais o que concurso, mais o estudo grátis, foram os meios que eu usei para a questão. E o teste físico, eu nunca gostei muito de correr, eu sempre gostei muito de atividade física. Jogava futebol, já fiz natação.
Então, assim, handball, queimada, tudo, eu Praticava o adorava. esporte, né? Praticava o Praticava esporte. esporte, mas nunca gostei de correr. Abdominal, tranquilo, sempre gostei de fazer musculação. Flexão também ia e tal, mas corrida eu nunca fui muito fã. E aí eu falei, meu Deus, vou ter que virar, porque assim, eu participava de um evento ou outro, mas não com aquela coisa de, meu Deus, eu amo corrida, eu amo correr. Só que aí passei, né, quando saiu o resultado positivo na inspeção de saúde, eu iniciei um treino específico. É, o professor Antônio, ele é suboficial da reserva, hoje ele trabalha com o Profesp, é do TTC, e ele me treinou, eu corria todo dia na rua da casa dele, subindo ladeira e descendo ladeira, ele me treinava no morro mesmo, porque não tem esse negócio de reta em Barbacena, não. Lá é tudo morro e morro íngreme. Então ele me treinava, então ele fez um treinamento baseado no condicionamento que eu já tinha, e eu acho muito válido. Se você está competindo, está dentro das vagas ou está próximo, pode chegar, investe em um treinador para te preparar individualmente, porque é ele que vai saber da sua necessidade, do seu organismo, o que, é que você precisa. Fiz a preparação com ele. No teste físico, eu fiz os 1.650 em 8 minutos, tinha que fazer em 12, me deu uma adrenalina danada lá, saí correndo, assim, desesperada, né? Vambora, preciso Essa vaga é minha, passar, essa vaga é essa minha, eu vaga é não vou minha, ninguém pode me perder. tirar. A Aline, a aluna do Dedicação também, que isso, a menina é fera na corrida, foi a Pô, primeira a a Aline é terminar. atleta, cara. A Aline corre. É. Fera. Tentei colar nela, mas não consegui não, foi a primeira a terminar. A menina é rápida, fera. E terminei, passou o TACF, eu continuei com o preparo físico, só que ele mudou. Ao invés de fazer velocidade, ele fez distância, porque quando você entra para o curso de formação e passa lá a primeira quinzentena, é tudo correndo. Você vai para o rancho correndo, você vai para a sala de aula correndo, você vai para o alojamento correndo, é tudo correndo, você não faz nada andando. E esse Aluno não pode condicionamento andar, filha. não Aluno não pode, anda. é correndo, é correndo. As pessoas conseguem milagres porque correm muito, entendeu? Então, e a gente continua esse preparamento físico lá dentro. Só que antes de entrar lá, ele me treinou para longas distâncias, porque ele já era militar, sabia que o curso pega um pouquinho pesado, então ele falou, agora passou no TACF é distância, não é tempo. Lá dentro você treina tempo e não distância. Tanto que eu terminei meu último TACF e eu fiz 2.300 e pouco, quase 2,5 em 12 minutos. Então a gente vê que evolui. Então não é para. E agora eu gosto de corrida. Estou esperando o Covid passar, porque querendo ou não, a corrida fez parte todo dia desse treinamento e agora eu gosto e quero continuar. Então, esse foi o Já preparo pensou um físico. dia aqui no Rio de Janeiro, uma corridinha na beira da praia aí, a galera do Dedicação, você puxando canção? Oh, com certeza, vamos embora. Espero o Covid passar, porque eu já estou com uma viagem marcada para o Rio. Covid passando, eu quero o Rio, porque eu preciso de praia, pelo amor de Deus. Carol, muito obrigado aí. Fecha com chave de ouro para aquela mensagem para a gente poder encerrar e eu desejo muito sucesso mesmo para a tua vida. Então, fica com a palavra aí para fechar a nossa live de hoje, que para mim valeu muito a pena ter te conhecido, ter feito parte dessa tua conquista de alguma forma e ver hoje você aí colhendo os frutos do seu esforço. Então, fecha com chave de ouro aí, tá contigo. Primeiro, agradecer, né, o convite. Eu sou tímida, então isso não partiria de mim. Então, sendo convidada, é uma intimação, a gente participa. O que eu quero deixar para o pessoal é que assim, muita gente está desmotivado porque esse ano ainda não teve a prova. Mas é isso, coisas externas acontecem, a gente precisa se adequar. Então, se já estava estudando, aproveita esse tempo que é um tempo ganho, porque se essa prova não acontecer esse ano, vai acontecer ano que vem. Uma hora ela vai acontecer. Então, aproveita que bateu a matéria, revisa, faz questão, sai na frente, não desanima. E quando ficar chateado, meu Deus, saiu uma vaga, você só precisa de uma. Seu amigo está tentando também, ele também precisa de uma. Não é egoísmo, ambos vão estudar, a hora certa vai chegar, cada um sabe do seu limite, do seu esforço, da sua dedicação. Então, assim, é continuar estudando, não parar. 2020 ainda não terminou.
Apesar de estar aí esse cenário ruim, semana passada a gente viu que a FAB já reprogramou, né, as provas da EAGS, o EAR, então vamos esperar, quem sabe, reprograme, né, do quadro de apoio, e se não reprogramar, para também não desanimar, porque essa prova vai acontecer, uma hora ela vai acontecer, a força demanda, necessita de pessoas, não vai deixar de hoje para amanhã por causa de um vírus, né? Então, assim, para não desanimar, é um concurso que vale a pena, todo esforço vale a pena, estudo, é não desanimar e manter firme. Tenente, 5 segundos para acabar, eu me despeço. Um grande abraço, fique com Deus. Valeu!